Boa noite, está no ar mais um programa Há Controvérsias. Na noite de hoje a gente vai falar sobre um tema de muita relevância social, que é a intolerância religiosa. Para falar sobre o tema, eu trouxe aqui dois convidados, mas antes de apresentá-los, eu vou mostrar para você aquele vídeo de 1 minuto, do nosso querido Maicon Zambido. Curte aí. O Brasil é, por lei, um Estado laico. Isso quer dizer que não existe uma religião oficial de governo, ou uma que seja dominante perante as outras. Porém, a intolerância religiosa ainda é um grave problema no país, e está ligado à ignorância e preconceito. Religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, o Candomblé e até mesmo o islamismo, têm muitos seguidores e pregam o amor e a caridade, assim como todas as outras filosofias religiosas. Explicando através de estatísticas, as religiões cristãs, como a católica e a protestante, ainda são a maioria no Brasil, cerca de 150 milhões de pessoas, segundo o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, num país que tem uma população de 170 milhões, aproximadamente. As religiões que fazem parte das minorias ainda sofrem com a intolerância e a falta de respeito, como se vê através dos noticiários, que mostram a violência contra esses grupos. Para se ter uma ideia, apenas no Rio de Janeiro, os ataques motivados pela intolerância religiosa cresceram 40% em 2017. Para realmente conquistarmos mais liberdade cultural e de expressão para todas as religiões, precisamos debater abertamente sobre o que causa este preconceito e como liquidá-lo de vez da nossa sociedade. E é sobre isso que vamos falar hoje no Há Controvérsias. Bom, gente, como vocês puderam notar, o tema é bem complexo e gera muita polêmica. Para isso, eu estou aqui recebendo hoje o Júnior César Farias, que é professor, candomblessista e ubandista. Bem-vindo, Júnior. Obrigado, Bia. Boa noite para todos. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada eu. Também estou recebendo o Valfredo Inforzato, que é professor e umbandista. Obrigada, Valfredo. Eu que agradeço a todo mundo. Boa noite e vamos aí. Vamos aí. Gente, eu achei muito importante fazer esse programa de hoje sobre a intolerância religiosa, porque a gente parece que está vendo cada vez mais casos esse ano nos noticiários de pessoas que são de religiões de matrizes africanas e que estão sofrendo muito abuso, violência, ataques às próprias pessoas, não só aos centros, né? Como a gente viu, acho que na semana passada, essa semana, uma senhorinha recebeu uma pedrada na cabeça. Há um tempo atrás, teve aquela menina que você falou, uma adolescente, uma jovem que foi apedrejada no Rio de Janeiro. Júnior, eu vou começar com você. Para a gente conseguir acabar com esse preconceito, o que você acha que a gente devia fazer como sociedade? Bia, primeiro eu vou explanar o cenário desde 2014, 2015, 2016, que a gente vê essa desconstrução tanto da prática das pessoas, né, de, olha, você é de candomblé, você é de religião matriz africana, você fica aqui, eu fico aqui. E aí, no caso das apedrejações, não só em pessoas, mas também nos ilês axés que a gente fala, né, e nos centros que ali as pessoas estão para fazerem os seus cultos. A gente viu desde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, o Nordeste sofrendo bastante também, que a gente vê várias pessoas depredando o terreiro, depredando casas de umbanda, de candomblé, tacando fogo. Bia, um problema para resolver hoje, não temos receita, mas seria o primeiro passo é o respeito. Enquanto nós, cidadãos e pessoas de bem, não respeitar um ao outro, não tem pra gente um ponto fio para a gente começar. Porque o respeito, ele parte do princípio, né? Então, se a gente não tem respeito, como é que eu sou candomblessista, sou umbandista, eu vou atacar o meu irmão, já que na cabeça deles, né, nós somos todos irmãos, nós não somos todos irmãos? Se professa tanto. Se professa tanto a palavra irmão, caridade, mas se nós somos todos irmãos, por que apedrejar o irmão? Entendeu? É da conscientização das pessoas. Não adianta, né, Valfredo, não adianta as pessoas fazerem o debate, a sociedade, o governo fazer o debate, a gente que está na militância não só para defender a religião, mas está todos os dias no cotidiano defender a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo. Se as outras pessoas não têm a consciência, então parte muito do princípio da consciência, Bia. Se as pessoas não têm a consciência, Valfredo, a gente não consegue enfrentar, Bia. Então, o começo de tudo parte do respeito e da consciência das pessoas. Eu acho também que é saber se pôr um pouco no lugar do outro, né? Sim. Porque
Assim como os evangélicos um tempo sofreram também um preconceito, né? Os islâmicos sofrem hoje. Eu acho que toda religião ela sofre um tipo de preconceito. Talvez os cristãos no Brasil menos, né? Não que, por exemplo, a Umbanda ela professa Cristo, né? Ela leva à frente a palavra cristã a todo momento, a fé, o amor, a caridade, o respeito, né? O respeito. Eu acho que é isso que tem que se trabalhar, a compreensão de individualidade e, ao mesmo tempo, de coletivo. De coletividade, né? Porque a partir do momento que se trabalha, por exemplo, a cultura negra numa escola, não só negra, né? Não resumindo a uma etnia, a um gênero, a uma raça. Mas, por exemplo, a partir do momento que nem a capoeira você pode trabalhar na escola, porque o pai ou a mãe de um aluno não vai deixar o filho frequentar uma aula de arte, por exemplo. Né? Meu filho não vai porque... Né? Então já por aí se resume, eu acho que o problema não é nem só religião, é o fato de se trabalhar as pessoas como pessoas mesmo. E aproveitando esse gancho que você deu, você acha que o preconceito a essas religiões está mais interligado ao medo de não saber, igual a gente fala da maçonaria, sabe? Que, nossa, a maçonaria é o bodão e tal, gente, né, por favor. Ou você acha que é uma questão relacionada ao racismo? Eu acho que está interligado tudo. Primeiro que tanto em comum o candomblé quanto a umbanda, por exemplo, o fato da palavra Exu. Sim. Né? Sim. Esquerda. Se vincula muito Exu, Pombagira, esquerda com o que é mal, quando na verdade não é nada disso. Exu é nada mais, né? Exu é nada mais que caminho, né? Exu é um mensageiro. É um mensageiro. Tudo se começa por ele, sabe? E aí me vem essa visão também, a gente não pode deixar de lado o fato histórico da coisa, da dominação católica cristã, né? Isso assim, longe do quesito religiosidade. Aí a gente já começa a se falar de dominação histórica. De um povo, né? Porque até mesmo os católicos foram perseguidos pelos romanos. E a partir do momento que os romanos começaram a aceitar o catolicismo como uma religião de fato, os próprios católicos começaram a perseguir os pagãos. Né? Quem cultuava os deuses romanos. E a gente percebe que, de certo modo, isso não mudou muito. Né? Hoje se fala muito da modernidade, da consciência, os estudos psicológicos, psiquiátricos, enfim, né? Estudos de gênero, de raça humana, né? Mas se vê que muita coisa se evoluiu, mas em paralelo também muita coisa não evoluiu. Não evoluiu. Né? Principalmente eu vejo assim, quanto a Umbanda, existe um preconceito, mas eu acho que quanto ao Candomblé, ele é um pouco maior. Sim. Eu acho que não tem como escalonar o que é maior. O que é maior e o que é menor, porque tudo cai no mesmo balaio, né? Porque até como a gente fala, muitos cristãos católicos ou protestantes procuram as casas de espiritismo, seja ela kardecista, seja ela umbandista, seja ela candomblecista. Né? Só que aí elas não podem falar, elas não falam, né? Mas se você for hoje em casas de umbanda, em casas de candomblé, por exemplo, você vai observar que elas estão cheias de pessoas. De pessoas, cheias. Sabe, com problemas ou não. Ou não. Porque também existem muitas pessoas que vão a essas casas, eu não sei, templo, se pode se dizer, porque é aquilo que se fala, né, que Deus está até embaixo de uma pedra, né? De repente, a pessoa ela vai a uma igreja, ela vai a algum templo, ela se sente bem ali, porque eu acho que religiosidade, na verdade, é quando a pessoa se descobre como indivíduo, né? Como ela se descobre como um ser humano, né? Temente a Deus ou não. Ou deuses. Interessante, Bia e Valfredo, é que a questão do Deus. Nós não dividimos o Deus que eles acham que a gente divide. Até porque Deus é um só. Entendeu? Você colocou a questão. Entendeu? Gente, por favor, nós não queremos outro Deus, porque Deus é um ser único.
Esse é o nosso entendimento. E aí as pessoas, os cristãos, os católicos, eles fazem a divisão. Não parte essa divisão dos candomblecistas, dos umbandistas, dos espíritas kardecistas. Essa divisão do Deus sai dessas pessoas, ao qual nós sempre dissemos que Deus é um só. A gente fala, Deus é um só, porque a unidade é um só, a energia é uma só. Entendeu? Só que, infelizmente, nós somos colocados numa vala, né? Uma vala de olha lá, ele de branco na rua, olha lá com seu fio de conta. E é bem isso mesmo, esse apontamento, É dessa forma. Olha lá o seu turbante. E com o tempo você vai se anestesiando disso. Você passa a não se sentir mais, não digo nem agredido, porque quando fala pra mim, o macumbeiro, eu não me agrido, porque macumba é cura. É cura. É cura. Macumba é cura, sabe? E, sabe, eu adoro, sim. Eu falo mais pelo Umbanda, é claro, né? Porque a gente professa a palavra de Jesus Cristo. Sim, a todo tempo. Na Umbanda, todo tempo. as orações nas nossos rituais, né? Que a gira, a gente fala. A gente também reza o Pai Nosso, reza o Credo, sabe? E isso não diferencia a gente de outro tipo de pessoa. Eu acho que as pessoas têm que pôr, né, na mentalidade e levar isso para frente é que a religião, ela é uma descoberta individual. Sim. Não é o pastor ou o padre que está falando lá num púlpito ou num palco ou enfim, onde seja, muito subjetivo, lá né? na frente, que vai te dar o caminho do que é certo e do que é errado. Todo mundo sabe o que é certo. Até porque você tem discernimento disso. O discernimento não é um terceiro, não é. Eu não acredito num Deus punitivo que vai, não. O que eu professo na minha religião, por exemplo, é que não existe um inferno com fogo, que a gente vai ficar ardendo, né? Muito pelo contrário. Vamos segurar o papo, vamos pro intervalinho rapidinho, já já a gente volta, gente. Estamos de volta com o segundo bloco do Há Controvérsias. A gente foi às ruas para perguntar para a galera se eles acham que no Brasil a gente realmente tem liberdade religiosa. Confere aí o resultado. Olá, você acha que no Brasil nós temos liberdade religiosa? Não, é uma intolerância muito grande da maior parte das pessoas, assim. É muito fechado, muitas pessoas não têm esse entrosamento. Eu acho que não, existe uma liberdade para as religiões certas. Vamos supor, se você segue o catolicismo ou religião baseada no cristianismo em si, você é evangélico, essas coisas você tem. Mas, por exemplo, se você diz que você é ateu, se você segue uma religião mais umbandista, assim, dependendo do lugar que você fala, você não é bem recebido. Por causa dessa coisa, religião, as pessoas não se comunicam. Eu gosto mesmo de quando as pessoas olham na rua um dos outros e olha na cara um dos outros e, bom dia e tal. E não tem mais essa coisa. Não só da religião, mas por N fatores. E isso acaba, acho que, estragando o meio social que a gente vive. Eu era católica, agora eu sou evangélica. Entendeu? É uma escolha que a gente pode fazer, né? Se um político hoje ele fazer uma campanha e falar que ele é ateu, ele não consegue voto. Geralmente ele vai na comunidade da igreja, ele até vai em outras igrejas que nem são da religião dele. Então eu acho que cada um pode escolher o tipo de religião que quiser, né? Eu acho que não tem nada de errado. Bom, como a gente viu pela enquete, né, 2 pessoas acham que não, a gente não tem liberdade religiosa. E é estranho como o tempo todo se professa, né, na TV, nos jornais, na mídia em geral, que o Brasil é um Estado laico. E o que é o Estado laico, né? É que nós não temos uma religião oficial de governo e nenhuma que é superior à outra. Mas mesmo assim, aí eu já vou para os meus dados, né? Como sempre, gente. Em 2016, a gente teve um aumento de 19% em casos de denúncia de intolerância religiosa em relação a 2015.
Isso é um dado do Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. E acho que revela muito sobre essa hipocrisia, tanto do Estado quanto da sociedade, né, Júnior? Bia, a gente está... Como é que o Estado ele é laico se você chega na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se você chega na Câmara de Vereadores do seu município e há um crucifixo numa casa de leis, num executivo, numa repartição pública. Judeus, por exemplo, que não acreditam, né, que Jesus Cristo. Que Jesus sabe. Então, não que tenha que ter uma cabeça de um bode, Sim. de contas. Então não tenha nada. Não tenha nada. Né? Porque o Estado ele não é laico. Acho que o Estado é laica, né? Que é a cadela que foi pro espaço. A primeira cadela, né? Assim, então, assim, laico não existe. Assim. Existe, eu acho que o conceito de laico, mas o Estado, ele não. Efetivamente, ele não se demonstra, porque eu acho que não é nem obrigação, é um direito do cidadão ser olhado como um igual. Mas eu acho interessante também, porque, por exemplo, muitas casas de umbanda, elas ficam em regiões da cidade em que há vizinhos. Sim, De repente há algum atrito devido ao barulho, uma coisa ou outra, mas, por exemplo, a maioria das casas que eu conheci, ao mesmo tempo que há esse preconceito, também há uma compreensão. E da mesma forma, essa compreensão é velada. Né? Porque poucas pessoas dão como ponto de referência. Eu moro perto da casa de umbanda. De umbanda. Ali. Né? Ela vai falar outra coisa. Sim. Entendeu? E assim, é como a gente falou, muitas pessoas de várias religiões, elas frequentam as casas, né? E o preconceito também, a gente tem que lembrar que ele não é só com as religiões espíritas e de matriz africanas. Ela é contra o islâmico. Sim. Ela é contra o judeu. É tudo que foge o padrão, ateu, né? O normativo. O próprio Hoje você ser ele ateu sofre também. é inaceitável. É. Como É assim da você opção não dele. tem fé, né? E essa é uma opção dele. não Quando, aceita na nada. verdade, a falta de fé também é uma Sim. espécie de fé. De fé, exatamente. Eu não acredito em nada disso. É um direito que todo mundo tem. Só que, assim, não adianta também se falar muito do governo quando a própria população que constitui esse governo não pensa diferente. Porque é a base que transforma isso tudo, né? Se fala muito, que linda, educação. A educação vai transformar o Brasil. A gente teve no programa passado, a gente discutiu questão de gênero. E é um assunto também que gerou muita polêmica e tal, porque não se liberou debater isso nas escolas. Não se libera. E no caso, por exemplo, a gente tem a gente comentou no bloco anterior, o ensino das culturas negras. Nós temos que falar para os nossos alunos, né, que quando os negros estavam na senzala, cultuando os orixás, na verdade eles tinham que colocar Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, São Lázaro, porque lá em cima, na Casa Branca, eles não podiam saber que os negros, os escravos, estavam tocando pro orixá, estavam falando em Yorubá. Se proteger também, né? Sabe? E a gente não pode falar isso dentro da sala de aula. Entendeu? E é um fato histórico. É um fato que aconteceu. Do nosso povo. Do nosso povo, Alfredo. Até porque índios, negros, construíram esse país, gente. Isso não é eles não podemos negar. Não é isso querer um fato. influenciar Não é influenciar a religião, alguém. não. Isso é um fato histórico que aconteceu. Porque foram eles que chegaram no país. Até essa sabe? questão do sincretismo, né? Eu estava conversando para me preparar para o programa. Conversei com o Clodoaldo, que é um pai aqui de Santo, da cidade, né? E ele estava me explicando que, assim, muitas pessoas chegam num terreiro, na casa de candomblé, e perguntam, e aí, eu sou filha de quem? Exatamente. E aí ele espera que você fale que O seu orixá de cabeça, no caso, isso, né? que você fale, é Nossa Senhora não sei o quê. Não, isso foi uma coisa que fizeram para esconder a nossa religião, para que a gente tivesse medo de falar. Né? E isso é muito complicado, porque o negro já veio de uma história de opressão. Muito grande. Todos os dias. Que a gente tenta lutar contra isso até hoje, né? Até hoje. E ainda assim, existe um preconceito velado da religião, que é aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa até vai.
mas ela morre de medo de falar que faz Sim, parte. Faz parte. Sim. Com o medo do restante da sociedade. E conheço pessoas que frequentam, não só a minha casa, Val, mas outras casas, que têm uma posição definida de religiosidade, mas procuram o candomblé e a umbanda, por exemplo, um samba de caboclo, ou se não, uma gira de Exu. Que é o que o povo mais gosta de ir. Uma gira de Exu para pedir. Entendeu? Então, qual é o equívoco também dessas pessoas? Entendeu? De não... aí que a gente fala, a gente vai voltar no mesmo assunto, que é a questão do preconceito velado. Entendeu? Porque a pessoa não tem a pachorra, a pessoa não tem o discernimento de falar, olha, fui tomar um passe com o Exu. Porque nós falamos que nós vamos na igreja católica. Sim. Até mesmo porque a gente começou a se declarar na nossa vida como, eu sou católico. Sou católico. Eu tenho um histórico que eu fui coroinha. Eu fiquei do lado do padre. Eu sou crismada, por Entendeu? exemplo. Sou crismado. Fui pra igreja batista, virei protestante. Só que não me encaixou. E respeito todos eles. Tenho muitos amigos evangélicos. E respeito todos eles. Agora, Sabe? o que eu acho bonito também, por exemplo, quanto à religião, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Da descoberta, por exemplo. Porque eu acho que a nossa religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, ela é uma religião como todas, né? Sim. De autoconhecimento, né? Você não terceiriza os seus problemas. Exatamente. Né? Porque Deus quis, porque não. Tudo são consequências do de indivíduo, ações, reações, né? É tudo que age, ela tem uma reação, né? Tudo de acordo com... Porque, por exemplo, né, o que eu acho belo da religião, não só essa descoberta, mas é você se sentir o mais perto de Deus possível. E não só perto dele, é você poder sentir que ele realmente vive em você. Sabe? Que você não é só parte dele, você em alguns momentos também, você é ele. É ele. Sabe? Exatamente. E isso te potencializa de uma maneira que você também passa a enxergar o outro de uma forma diferente. O desenvolvimento mediúnico, por exemplo, eu encaro dessa forma. Ele não é um desenvolvimento só meu, porque a partir do momento que eu começo a me desenvolver como um médium, eu também começo a me desenvolver como uma pessoa de bem. Sim. Exatamente. Sabe? Porque se torna um caminho mesmo, que você se vê percorrendo, né? A busca pelo horizonte. Nesses anos de busca, que essa forma de preconceito, por exemplo, não é que ela não dói, você se anestesia com isso. Tipo assim, aquela coisa, vai ser assim mesmo. Mas não se conforma, né? Se anestesia, mas não se conforma. Sabe, não é que a gente pensa, nunca vai mudar. Vai mudar, porque a evolução, ela é uma coisa nata do ser humano. Mas estamos vivendo tempos conservadores, né? Mas é uma coisa que, por exemplo, a gente vê muito na religião. Ela tem mudado para pior? Tem, mas muita coisa que foi para pior, ela também foi para o bem da humanidade. Né? Então, o que a gente tem que parar um pouco e ficar olhando, não é que a minha religião, ou a dele, ou a de você melhor, né? Não existe a melhor religião. Existe a religião do outro, né? Existe o amor que você carrega em você. A religião, na verdade, a gente tem que entender que a religião, a fé, ela reside dentro de da você, gente. né? Gente, com essa reflexão eu vou pro terceiro bloco e já volto perguntando algumas coisas mais pessoais pros meninos. Fica aí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o Valfredo Inforzato e o Júnior César Farias, que a gente está batendo um papo bem bacana sobre as religiões de matrizes africanas e também a intolerância religiosa que sofrem por isso, né? Como eu disse no bloco anterior, eu disse que eu queria fazer umas perguntas mais pessoais. Vou começar com você, Ju. Como que você se descobriu umbandista e candomblessista? Como que foi esse processo para você?
Bia, eu na verdade, né, eu sou militante de esquerda, né, e no meio desses intervalos eu escuto muito samba, né, sou muito do samba, gosto muito de Arlindo Cruz, gosto muito do Zeca. E na minha casa, dos meus pais, né, eu escutava muito Arlindo Cruz. E o Arlindo Cruz tem uma canção dele no final que ele toca pra caboclo. E eu arrepiava sempre. Só que eu nunca entendia aqueles arrepios. E eu amo essa música, escuto até hoje. E foi se passando. Eu cheguei num momento que eu fiquei sem fé, virei ateu. Assim, não queria mais saber de nenhum tipo de religião, por ter passado pela Igreja Católica, ter passado pelas igrejas evangélicas, ter frequentado células. Chegou um determinado momento na vida, eu falei, poxa, mas eu não se enquadro em nenhuma, eu não quero mais. E aí, eu já era apaixonado por cultura afro, né? Porque o meu povo, a minha cultura, o meu eu. Eu achava muito bonito os orixás, achava aquele colorido, né? Aquelas danças, o falar em Urubá, né? Aquela língua diferente da nossa. E eu fui me identificando, até que, porventura, encontrei meu babalorixá, né? O Cruzei Alberto, uma pessoa iluminada que eu agradeço até o fim da minha vida. Amigo do Val, sabe? Queridíssimo mesmo. É até uma honra, Val, porque né, você tá aqui. E ele foi a pessoa que me colocou onde eu estou hoje, né? Porque foi ele que fez eu descobrir e ter todo esse amor que eu tenho, não só pelos caboclos, boiadeiros, preto velhos e pelo orixá, mas assim, me encaminhou para a vida, né? E é a religião que eu me sinto bem, é a religião que eu pretendo ficar até o fim da minha vida, Bia. E assim foi o descobrimento. E tenho orgulho de ser de Umbanda, de toda quinta-feira estar lá tocando samba para caboclo junto com meu pai de santo. Só orgulho de fazer parte dessa família. E agora a mesma pergunta vai para você, Val. Como que foi? Eu, adolescente ainda, né? Acho que eu ia quando o Crisley, né? Beijo, Crisley, né? Ele frequentava Umbanda, na verdade, estava se desenvolvendo. Então eu ia, meus amigos frequentavam, né? Eu ia e eu achava aquilo mágico, eu achava aquilo lindo, né? E eu falei, nossa... E ao mesmo tempo eu queria aquilo para mim também. Eu sabia que não é fácil, né? Esse trabalho da mediunidade, esse desenvolvimento, ele não é fácil só o fato de você se desenvolver mediunicamente, mas como ser humano, né? Porque a partir do momento que você se envolve no espiritismo, você se cobra muito a sua correção também, né? E daí, com o tempo, fui frequentando, né? Fui conhecendo casas de Umbanda. Agradeço a um grande amigo meu também, que foi quem iniciou o meu desenvolvimento mediúnico, que é o Ronaldo. Tenho também a agradecer as casas que eu frequentei e ter aprendido essa beleza da nossa religião, a seriedade, que é o que a gente chama a minha mãe Mazé, a mãe Cleide também, que fez parte de tudo isso, porque a gente também é memória, né? E aí, com o tempo, eu fui sentindo como ele, né? Aquela coisa de a intuição vai ficando mais apurada, de você, de repente, estar conversando com uma pessoa e a hora que você vê, você falou coisas que, poxa, né? Como que saiu da minha boca isso? E ao mesmo tempo que você não sabe nada da vida daquela pessoa. E não tem preço isso, né, Val? E você, na verdade, não sou eu, não é ele. Na verdade, nós somos instrumentos de um bem maior. Isso que eu ia falar, você chegou num ponto que eu acho interessante a gente ressaltar, que é a mediunidade. Muita gente acha que são pessoas pré-escolhidas que são médiums, né? E, na verdade, não é assim, é uma coisa que você pode desenvolver, não é com trabalho. É uma coisa que, por exemplo, eu, de certa forma, eu sinto isso desde criança, mas é uma coisa que eu escolhi para minha vida. E é como ele falou, isso é uma coisa que não sai mais da gente. Eu me sinto feliz, eu me sinto bem.
às vezes que eu vou a uma gira que eu frequento, como toda religião, né? A minha mãe, eu falo que é uma mãe ecumênica, né? A minha irmã mais velha é católica, eu sou espírita umbandista e a mais nova é protestante, né? Sim. Então, assim, a liberdade que elas nos deu de escolha, eu acho que para mim é um exemplo maior. Sim. Né? Eu agradeço meus pais também por isso, por ter, na minha casa, sempre, minha posição sempre foi, né, diferente da deles e nunca tive questionamento nenhum. E também essa energia maior, que seja ela o que a gente chama de Deus, de Alá, de né, Oxalá, Oxalá, enfim. Eu acho que você professar uma religião significa você estar de bem não só consigo, mas assim, a gente tem que entender também esse mundo que a gente vive. Porque querendo ou não, é óbvio, qualquer forma de espiritismo vai dizer que esse mundo que a gente vive, ele é um pouco menos desenvolvido que outros planos. E isso, é claro, é visível, né? É visível a partir do momento que você... não falando mal, né, gente? Mas liga lá, faz o bonitinho, doar para uma campanha televisiva, mas passa na rua e ignora o mendigo que está de mão estendida pedindo para comer, sabe? Então, assim, você sabe que o vizinho abandona o cachorro na rua, sabe? E outra coisa que eu acho que tem que se falar também muito, briga de marido e mulher não se mete, a colher se mete sim. Mete sim. Sabe? Porque tudo você tem que visar o bem do próximo. Eu acho que a religião, quando ela tem esse propósito de fazer a gente evoluir e buscar ser um pouco melhor a cada dia, com caridade, amor ao próximo, alegria, né? Tentando espalhar alegria pelo mundo, eu acho que ela é muito válida em qualquer segmento que ela seja, tanto o candomblé, tanto a umbanda, quanto o espiritismo kardecista, quanto o catolicismo, evangélicos, protestantismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que se usa muito um falso discurso, né? A gente vê muito as pessoas falando, bem isso que você acabou de falar, eu vou ligar lá no Criança Esperança, vamos falar a verdade, vou doar R$20, mas aqui eu vou ignorar meu vizinho que está passando fome, eu vou jogar meus gatos na rua porque minha gata ficou prenha e eu não tenho... Vou amarrar um cachorrinho na sacola, eu vou jogar... Igual aconteceu essa semana, né? Então a gente tem que repensar muita coisa. Eu gosto de falar episódio, né? Anterior. Primeiro, que foi sobre o racismo. A Janine, que foi a convidada, ela deixou bem claro assim, que teve uma pesquisa perguntando para os brasileiros se eles acham que existe o preconceito. E eles disseram que 99% sim. Mas aí, você se considera preconceituoso? Não. Nem 5% diz que sim. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. A conta não tá batendo, né? Bom, gente, infelizmente nosso horário está acabando. Que é um assunto que sempre vai estender. Foi incrível, né? Passou muito rápido. A forma do programa, eles se estenderiam, né? Mas eu deixo o convite, como sempre faço, para quem passa por aqui, vocês voltem novamente e a gente continua esse papo. Gostaria de agradecer, Júnior, muito obrigada, viu? Muito obrigado você, muito obrigado pela oportunidade. Só tenho que agradecer o espaço. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Val, muito obrigada, meu amor. Eu agradeço muito você, o pessoal do canal, agradeço, lógico, meus amigos, né, espirituais de fé e a todo mundo que está assistindo aí, que consegue e que mesmo que não consiga, que se ponha a tentar entender o outro, né? Assim, a religião, não existe religião melhor ou pior. Né? Existe a fé. Seja ela o judeu, o islâmico, o espírita, o católico. É isso, gente. É olhar mais para si, mas também poder olhar um pouco melhor para os outros. Legal. Né? E vamos aí. Que vivamos em paz. Tá ótimo. Então é isso, gente. O A Controvérsia está ficando por aqui. Até semana que vem. Com muita paz, amor e respeito no seu coração. Beijo.